experiências, ele tem suas concepções, ele é um sujeito que está ali se formando, né? E ele tem uma função antropológica, né, que é propiciar a apropriação de um conhecimento a gerações futuras, né? O papel do professor é esse também. Então, ele tem uma função de sujeito, ele como sujeito, humanizar o outro. Ele tem uma função antropológica que é propiciar esse conhecimento e ele é representante de uma instituição. Também ele não pode fazer só o que ele quer, né? Ele tem que seguir algumas normas também. Então, isso aí cria uma tensão muito grande no ser professor. E não é fácil, é complexo. Porque você relacionar todas essas coisas, levando em conta aquela cultura, aquela sociedade, esse sujeito dentro, sendo um ser social, né? E dentro de uma instituição, não é fácil. E você, ao trabalhar com professores, você tem que ter isso em mente. Isso aí eu quis fazer rapidinho. Ué, voltou. E aí... aí tem alguns princípios norteadores, né, que eu já falei. A educação é um tipo de processo de humanização, é um sujeito que se humaniza ao aprender a adquirir alguns conhecimentos, onde ele vai ter ele vai dar sentido às coisas. Então ele está se humanizando, e isso ele faz dentro de uma questão social. Ele precisa do outro para fazer isso. Quando eu falo outro, que Charlot falou outro, ele está falando, o outro não é uma pessoa só, não. O outro pode ser valores, pode ser objetos, pode ser algumas teorias. O outro é o que ele se relaciona. Essa relação do saber é isso. Ele precisa do outro, esse outro, estabelecer uma relação com esse outro para se humanizar, para se tornar, para se formar, né? Então, e a outra coisa que vocês, o Giraldo fala sempre aqui, mas que Charlot também fala, né, e o Davis, que produzir conhecimento específico abrange o estabelecimento de culturas relacionadas a esse conhecimento. Quer dizer, não é a matemática pela matemática, aquele conhecimento. Aquele conhecimento está relacionado a algumas culturas, até da sala de aula, das culturas daquela sociedade. Existem relações do próprio professor, do próprio sujeito, né, ao você trabalhar um conhecimento específico. E a escola, na realidade, esse conhecimento específico também, ele tem uma história, né? Ele tem uma historicidade que é importante para a construção desse conhecimento. E a escola é um lugar de produção de conhecimento, a gente já tem, ser professor, existem saberes próprios. Isso a gente, é uma coisa que a gente bate muito, que tem a ver com a questão da cultura profissional mesmo. O professor, ele é um profissional como qualquer outro que tem os seus saberes próprios, né? O artesão, o engenheiro, né? O que eu acho, que eu fico muito chateada, que eu tenho 50 anos de profissão de sala de aula, viu, gente? Eu tenho 50 anos. E nesse tempo eu já briguei muito, fui presidente da Regional do Espírito Santo, a Lília sabe disso. Eu briguei muito sobre essa questão da identidade docente, sobre a profissionalização, né? E a minha tese de doutorado mesmo termina assim. E aí eu lembro que uma vez eu estava numa mesa redonda lá no Espírito Santo sobre essa história. E estava falando sobre identidade. Ah, não, porque não tem professor de matemática. Aí tinha professor de geografia, entra para dar aula de matemática, né? Aí chegou, alguém me fez essa pergunta, o que eu achava disso. Eu falei, eu acho que não deveria ensinar matemática. Não tem professor de matemática? Eu não ensino matemática. Vai fazer artes, vai fazer letras, vai fazer... O que nós precisamos brigar é para ter professor de matemática. É para se abrir programas, para se abrir políticas públicas que garantam que nós vamos ter. Se a gente começar a tapar, nós não podemos brigar com isso. O que nós temos que brigar é que se aumente. E aí que os IFES surgiram e os IFES estão formando professores de matemática. Então, só no Espírito Santo nós temos 3 formando professores de matemática. Então, quando eu falei isso, tinha uma secretária de educação na mesa e ela ficou horrorizada, porque ela estava fazendo isso, o professor perguntou, e eu falei, quer dizer, existe uma identidade profissional, não pode outra pessoa assumir. Eu não posso ir lá operar pelo médico, eu não posso ir lá, né, defender pelo advogado, eu não posso. Por que outra pessoa pode ir lá no meu lugar sem ter nenhum conhecimento para isso, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que brigar
pela nossa identidade docente, profissional. Eu já assumi vários cargos e eu falo sempre isso para as pessoas. Eu sou professora, não sou outra coisa. Porque eu fui construindo ao longo da minha carreira uma identidade. Então, eu me vejo como professora, eu não me vejo como outra coisa. A Fabiana eu fui chefe dela. Eu posso ter um cargo que for, mas eu sempre sou professora, né, Fabiana? Então, ser professor exige saberes próprios, isso aí. E os professores, eu acho que exige saberes próprios e nós temos que brigar por eles. Nós temos que ter orgulho desses saberes, que são nossos, né? E não deixar outras pessoas ocuparem esse nosso lugar. E os professores possuem saberes coletivos também, próprios da prática. Isso nós vamos mostrar aqui. Que esses saberes que vão junto com os saberes científicos, os saberes produzidos, a fazer uma amálgama aí para poder realmente a gente formar um professor. Para poder ter um conhecimento que seja um conhecimento para o ensino, conhecimento matemático para o ensino. A relação de saber é epistêmica, que é um sujeito que está ali construindo o seu conhecimento, produzindo um saber por meio da linguagem, por meio da escrita. Então ele é epistêmico, essa construção desse conhecimento, ele tem uma identidade no sentido que, eu falo, quando ele está relacionando esse saber que ele está trabalhando, ele tem uma identidade também. Porque ele é um sujeito que tem experiências, que tem concepções, que tem crenças. Então, depende, né, esse sujeito também. Né? Existe conhecimento, mas existe um sujeito. Então, tem uma identidade, essa relação de saber, nós temos que levar em conta esse sujeito com todas as suas experiências. E é social no sentido que é uma relação com o outro. O conhecimento se dá, precisa dessa questão externa do outro para a construção do conhecimento. O Skivsmuse, né, falava que apesar do conhecimento, da construção do conhecimento, a aprendizagem ser individual, ela se dá no coletivo. A gente precisa do coletivo, precisa do outro para se formar, para a construção de um saber, né, para relacionar esse saber. Pode passar para mim. E aí, isso aí eu acho que eu vou pular, tem o contexto da formação, eu vou falar ao longo do tempo. Existem dicotomias, né? Estou perguntando como relacionar a prática com o discurso constituído. Existe um discurso, né? Um discurso científico, existe um discurso, existe uma prática. Como é relacionar isso para que a formação realmente produza mudanças? E qual o papel da prática nessa formação ultimada? Né? Isso são coisas que a gente vai refletir aqui, vai passar. E aí, a gente tem algumas constatações que eu também queria falar, mas não dá para falar muito, pode passar. É o seguinte, a pesquisa, se você falar assim, a pesquisa, muitas vezes, ela não entra na sala de aula. Eu lembro que o Tardif, no livro dele, de 1991, ele termina o livro, tem uma parte da Bíblia que ele fala assim, o saber que a gente aprende na universidade fica assim na porta e não entra na sala de aula. A gente aprende muita coisa na universidade e não entra. Mas não entra porque essa articulação, essas relações não são feitas, né? E aí o professor não sabe fazer sozinho. Não é um conhecimento que vem nada, o que eu faço sozinha. Eu tenho que ter trabalhado ele para poder saber fazer. Então, muitas vezes, uma pessoa é excelente professor, excelente aluno no curso de licenciatura, quando chega para dar aula, não sabe o que fazer. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz, que os professores com 20 anos de carreira, 10 anos, falavam isso, e outros que tinham começado a falar, não sabiam o que fazer. E isso tem a ver com... Agora, às vezes a gente tem um discurso, né? De uma época que todo mundo um discurso construtivista, né? O discurso pode até dar certo, mas ele não vai fazer mudanças se ficar só no patamar do discurso. Eu não vou falar disso hoje, não vou aprofundar, mas é uma coisa que a gente constata, né? E os professores possuem saberes próprios que foram construídos na prática. E ao serem comunicados, eles falam uma teoria. E o pesquisador, por sua vez, ao pesquisar, ao se relacionar com os pares, ele também tem uma teoria, né? Existe a teoria. Aí existe a seguinte frase que eu falo, né? Ah, teoria e prática não há um diálogo entre teoria e prática. Essa é uma frase assim, não há um diálogo entre teoria e prática. Na realidade, existem duas teorias. As teorias enraizadas na prática e a teoria desenvolvida na área da pesquisa. O problema é como relacionar essas teorias, né? Pode passar. Então,
a questão que eu falei é a troca, a articulação desses dois tipos de teoria. A teoria enraizada na prática e a enraizada no desenvolvimento da ciência ou das ciências, né? E a gente pergunta, que formação daria conta disso? A gente quer que essas duas coisas não deslizem uma sobre a outra só. Que elas realmente se articulem, se relacionem. E aí, que formação daria conta? E quais são as ideias, saberes mais importantes e necessários ao professor? Então, para tentar falar um pouquinho de formação é essa, que vai formar um cara com uma cultura profissional de ser professor, eu vou buscar uns teóricos que também ajudaram, né, além do Charcot. Aí eu coloquei umas coisas aqui que a gente vai falar, né? Além, a gente quer buscar, mas a gente sabe também que existe uma lacuna na formação inicial e os saberes da escola, os saberes da prática, né? Que muitas vezes a gente não discute isso, a gente não tenta articular. E uma coisa que eu vou tentar aqui é mostrar alguns exemplos onde a gente tenta fazer essa articulação do saber científico, chamado saber científico e escolar, né? Ou da teoria rasada na prática e a teoria científica. Então, a formação inicial tem que dar conta disso, mas a formação inicial, se a gente pensar bem, eu trabalho com professor de primeiro ao quinto, a última pesquisa que eu estou fazendo agora esse ano, primeiro ao quinto e sexto ao nono, são duas turmas. E a gente vê o seguinte, os professores de primeiro ao quinto são vieram da pedagogia. E na pedagogia, eles têm uma metodologia da matemática que são poucas horas. Eles realmente não aprendem conceitos matemáticos. Então, a coisa mais séria, porque além de mais, eles não têm nenhum conceito. Como é que eles vão fazer essa articulação se o conceito não foi bem trabalhado, né? E na licenciatura, apesar de eu estudar conceito matemático, eu também não estudei essa articulação com a prática, né? Com o saber escolar, a coisa que emana da prática. E aí eu também, muitas vezes, fico sem saber o que fazer. Porque, falo assim, mas... Quer dizer, o que a gente faz é procurar estudar e procurar... Eu também não sabia fazer, né? Eu fui aprendendo estudando, procurando, testando, e aí vai. A gente vai adquirindo um conhecimento que pode passar. E na formação continuada também, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado na formação inicial, mas tem que ter a formação continuada. Apesar da gente, a formação continuada deveria ter um papel de ir além do que foi construído na inicial, a gente sabe que isso não é verdade. As pessoas chegam na formação inicial sem os saberes mínimos para se trabalhar uma matemática. Para fazer essa articulação tem que saber matemática. Ninguém está falando que eu não precisa saber matemática, tem que saber. E como é que eu vou fazer a articulação? Então, a formação continuada, ela é muito importante. E a formação continuada no Brasil, acho que em vários lugares, ela tem um caráter muito de o professor da universidade ir lá e levar alguns modelos, né? Então, ela tem um caráter muito bancário, né? Como dizia Freire, de eu chegar, dou a teoria e o outro tem que aprender, tem que fazer. E a gente vê que isso não produz mudanças na prática. Ele pode até aprender um pouco aquilo, mas ele ainda não consegue fazer articulação. Ele tem que saber fazer essa articulação para poder realmente mudar essa questão de si. E aí, na realidade, a gente pensa, eu trago essa fala da Gatti, que eu gosto muito, que ela fala quão importante seria mudar a nossa concepção de prática, assumindo que a prática é o lugar das relações profissionais de ensino, na qual surgem conhecimentos vitais sobre os processos de exercício da docência com crianças e jovens, e é o lugar em que a criatividade docente emerge. É um momento não apenas nos defrontamos com uma reprodução estéril, mas com soluções criativas, novas compreensões sobre a relação didática. Então, quer dizer, nós temos que olhar a prática como lugar de produção de conhecimento. E esse saber do professor, que é construído na prática, ele tem que vir para as formações, ele tem que ter a mesma, né, como se diz, o mesmo peso que o que eu estou trazendo, vamos supor, né? Então, realmente, nós temos que considerar esse saber que está dito, chama de saber da experiência, né?
E aí, o Tardif, ele fala da profissionalização, né? E ele traz a importância da natureza dos saberes próprios do professor, que eu falei, eu vou passar mais rápido. O professor deve saber a matéria, mas ele deve ter também conhecimento prático, né? E aí ele fala do saber da experiência. Eu lembro quando eu estava fazendo doutorado, eu trabalhei sobre concepções, mas aí eu tinha na mão um artigo do Tardif, e isso foi uma coisa que me impressionou muito, essa questão de o saber não entrar, os saberes que a gente aprende na universidade, não entrar na sala de aula, e o sobre a importância do saber da experiência. Porque o professor, ele tem um saber da experiência que é muito importante, mas ele não tem consciência disso. Ele não organiza isso. Ele não tem consciência. Então, quer dizer, eu acho que as formações têm que fazer isso vir à tona. E mostrar para ele que a importância que é ele ter consciência desse saber e relacionar com os saberes científicos trabalhados ali. Mas para isso ele tem que saber que esse saber que ele tem é muito importante. Então, saber da experiência, saberes que brotam da experiência e são por elas validados. E comportam-se a vivência individual e coletiva sob a forma de habitados e de habilidades, de saber fazer e de saber ser. Isso, no final da minha tese, eu trago. E Schumann, claro que o Tardif, ele se base em Schumann também, e Schumann traz uma base de conhecimento, né? Schumann não estava preocupado, eu acho, né? Eu vejo as críticas a Schumann, ele não estava preocupado com a questão de como. Ele listou alguns saberes se questionando o que o professor precisava ter. Agora, como isso se relaciona, não foi motivo de pesquisa dele, né? E aí vem o Davis e faz isso muito bem, eu acho, né? E aí o Schumann listou todos esses conhecimentos, e aí pode passar, Terezinha, eu vou ficar no conhecimento pedagógico de conteúdos, né? Que ele fala, que ele chama de paradigma terceiro, que é coisa que vocês devem ter trabalhado aqui já, né? Que o conhecimento do conteúdo por si só é inútil, como um conhecimento pedagógico sem habilidade também não tem sentido. O amálgama desses dois, né, que Tardif vai lá e fala desse amálgama também, o amálgama desses dois é que dá um conhecimento do conteúdo do ensino. E o que ele chama, hein? Ela da nossa cara. Vocês estudaram isso? Quer dizer, dedicados ao mesmo processo de ensino, pode passar. E aí, esse saber, para Schumann, são saberes próprios da prática de ensinar. E aí, eles são múltiplos, eles são diversificados, eles são... E aí eu trago um pouquinho Tardif junto, eles são temporais e complexos. E não se restringe só ao conhecimento do conteúdo. São conhecimentos de como ensinar aquele conteúdo, né? Também, né? Isso também. E ele chama de conhecimento pedagógico de conteúdo. Eu acho que é a grande sacada de Schumann. Eu acho que o Schumann tem grande importância quando ele fez essa relação, né? Esse amálgama aí, e trouxe esse conhecimento. E o que eu acho muito importante desse conhecimento, que alguns autores como Mizukami reforçam, é que ele é o único conhecimento que é realmente construído pelo professor. Porque é um conhecimento que é construído na prática, né? É o conhecimento de como ensinar isso. E ele tem diferença. Se eu vou ensinar a produção de texto, a forma que eu ensino produção de texto é diferente da forma que eu ensino álgebra, né? A forma que eu ensino álgebra é diferente da forma que eu ensino geometria, que eu ensino números, que eu ensino conceito de proporcionalidade. Cada conteúdo tem a sua pedagogia própria. E é isso que o professor tem que ter em mente, que ele tem que construir essa pedagogia para cada um. E era isso que Schumann queria fazer, a meu ver, né? Se vocês não concordarem, também pode falar, não pode interromper. Aí eu digo o seguinte, esse saber é construído pelo professor em sua prática, essa fala não é minha. Mas eu acrescento, isso foi uma pesquisa que nós terminamos agora, o Vitor vai estar lá na banca, que na formação inicial, eu queria falar, ao investigar a sua prática, ele também aprende o conhecimento pedagógico do conteúdo. Não é um conhecimento que ele só existe, porque eu tenho lido todos, se eu estiver errado, o Vitor pode me corrigir, eu tenho lido o conhecimento pedagógico do conteúdo como conhecimento assim, que você adquire na formação continuada, na sua prática.
Mas eu considero que esse conhecimento na formação inicial ele já começa a ser construído na medida que você traz o seu conhecimento do ensino fundamental e médio e relaciona com o que você está estudando ali e faz umas reflexões de como ensinar aquele conhecimento. E aí você já que meio está começando a construir esse conhecimento pedagógico de conteúdo. Você não precisa se formar professor para começar a construir. Eu acho que ele é construído dentro das suas experiências, mesmo como aluno do curso de graduação. Né? E a outra coisa é a identidade profissional também. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está construindo essa identidade profissional, de ser professor. Eu costumo falar para os alunos de literatura, às vezes eles me chamam na Vitória para abrir, né, aula inaugural. E eu falo assim, olha, você não vai se tornar professor no dia que você se formar e tiver um aluno, não, viu? Você se torna professor desde o dia, quer dizer, até antes, né, da sua vida, das suas experiências de vida, mas no primeiro dia que você pisou aqui. Então, dependendo da postura que você tem dentro do curso, você vai ter uma identidade profissional boa ou não, né? Assim, que te faça professor ou não. Mas eu acho que tem tudo a ver com a postura como aluno também. Então essas coisas não são construídas depois. Eu não torno professor depois que eu tenho canudo. Ela é construída o tempo todo, nas posturas em sala de aula. Então, e os questionamentos que eu faço, né? Como se fala? Quando eu imagino, né, as imaginações de quando eu for ensinar isso, eu acho que vai acontecer isso, porque quando eu era aluno, e aí nessas discussões, nessas reflexões, você está construindo uma identidade. Então tá, vamos lá. Então, aí o Davis traz uma coisa que eu acho muito importante, que ele cita, né, que o saber do professor deve contemplar de forma indissociável o saber sobre o conhecimento estabelecido e sobre os processos sociais e históricos por meio dos quais esse conhecimento é produzido. Né? Então, ao falar isso, quer dizer, ele não está considerando só o conhecimento pelo conhecimento, como esse conhecimento foi construído ao longo da história e as questões culturais que tem a ver com ele. E a relação, e isso tudo se dá, né, segundo Charlot, na relação do saber. Aí você vai, ao construir saber, as relações que você estabelece, estudar a relação do saber é estudar o próprio sujeito. Quando ele se constrói, ele se humaniza. Então a relação do saber é você se ver, e refletir e se colocar no lugar do outro para poder trabalhar aquele saber. E como se constrói e transforma a si mesmo. Quer dizer, é como ele se relaciona e como ele se constrói. Que ele é um sujeito humano, ele é social e ele é singular, cada um é um. Né? Cada um tem uma humanidade, está inserido numa sociedade, numa cultura, e tudo isso faz que você tenha uma ou outra relação com o saber. E isso eu acho que é em tudo, né? Uma posição política que a gente tenha, tem tudo a ver com como você se relacionou no mundo durante a sua vida. Né? Então as relações que você tem daquilo que você vai ensinar e de como você vai se comportar ao ensinar aquilo, tem a ver com a sua postura como pessoa humana, como ser social, né? Inserido numa cultura. Então o Charlot fala uma coisa, toda relação do saber é também relação com o mundo, com o outro, consigo mesmo, de um sujeito confrontado com a vontade de aprender. E ele fala mais outra coisa, que você só tem uma cultura, acho que eu não coloquei isso aí, mas você só tem uma cultura, você só pode dizer que você é culto se você dá sentido àquilo. Então, o dar sentido é muito importante, porque senão você é uma pessoa que está ali, mas que sentido você dá aqui? Ao dar sentido, você se torna culto. Por isso que quando ele fala da cultura profissional na formação do professor, ele está falando da mudança de motivos, está falando do sentido que eu dou àquele conteúdo, ou àquela prática, o sentido, como é que isso se relaciona. Quando eu crio um sentido para isso, eu estou estabelecendo a relação com esse saber, eu me torno, eu posso dizer que eu tenho uma cultura profissional. E a formação como cultura dá sentido ao saber, né? Dá sentido ao saber, ela tem duas lógicas.
A gente já falou um pouquinho. Tem a lógica das práticas e do discurso constituído. E quando você fala em formação do professor, você tem que levar em consideração isso. Que o desafio para relacionar isso aí, ele dá uma ideia, o Charlot. Ele fala que a prática do saber e o saber da prática. Então, vamos falar que é isso. Na realidade, quando você trabalha com formação do professor, você tem que levar essas 4 coisas em consideração. O que é o discurso constituído? O que são essas práticas? O que é a prática do saber? O que é o saber da prática? E a prática do saber, ela é uma prática. Ela não é um conhecimento que você constrói, né, como um saber. Ela é uma prática onde o saber constituído permite construir novos saberes. Quer dizer, quando você relaciona a prática que você tem com um conteúdo científico, por exemplo, que relaciona com o conhecimento escolar, que você relaciona isso a partir de uma prática de pensar nisso, você constrói novos saberes. Mas isso que você fez não é uma teoria, que depois eu vou fazer um livro sobre, um livro de didática com os pontos dizendo como é que eu devo proceder para que aquilo aconteça. Não, isso se dá na prática, isso é uma prática. A prática de pensar o saber, de relacionar com o saber, e aí que faz com que você possa construir novos saberes. Mas ele continua sendo prático. E aí é meio abstrato esse negócio que você falou, né? Então é a relação entre esses conhecimentos. E o saber da prática é um saber de objetivo, de contextualização. Quer dizer, você tem um conhecimento, um saber, né? Você construi um saber sobre a prática. E ela vem muito da pesquisa. E o que acontece é que nós temos muito poucas pesquisas que vão pesquisar qual é o saber da prática. Qual é o verdadeiro saber que a prática produz. E tem poucas pesquisas, se a gente for fazer lá no plataforma Lattes, você vai ver que tem poucas pesquisas que vão pensar nessas coisas. Quer dizer, qual é o saber ali que é da prática, qual é o saber da prática. E esse saber são conhecimentos sobre a prática, geralmente é de muito de pesquisas. Ou de investigação do próprio professor, né? Quando eu falo pesquisa, qualquer um. Então, existe um saber que é o saber discurso. É efeito da prática do saber. Quando você tem a prática do saber, de trabalhar essa prática de pensar no seu saber, de relacionar, de criar um sentido, você constitui um discurso sobre isso. E esse discurso, ele tanto é científico quanto ele é pedagógico. Bachelard cansou de falar nisso, sobre esse discurso científico. E esse discurso científico, ele vem da prática do saber. Ele é uma das construções da prática do saber. Ao trabalhar esse saber, a prática desse saber, você constrói um discurso sobre como ensinar, sobre um determinado conceito matemático. E você constrói um discurso também de como pedagogicamente trabalhar. E é por meio dessa prática de relacionar isso, de pensar isso, que você constrói. E aí, então, aí eu coloquei o seguinte, pode passar, que para além das questões didáticas, nós focamos, quando você fala em fazer, em trabalhar essa prática do saber, nós estamos pensando no professor. Ele tem que se permitir, né? E ele mesmo ensinar num processo colaborativo, sabendo que ele e os alunos estão ali se formando. E ele está sendo educador e ator nessa função. Quando ele se vê assim, ele consegue fazer a prática do saber. Ele se forma e ele educa ao mesmo tempo. Ele se permite ser isso. E aí o trabalho com o outro permite a cada um dos envolvidos a mobilização e apropriação dos saberes produzidos coletivamente. Quer dizer, o trabalho com o outro, a discussão com o outro, as reflexões com o outro no coletivo permite isso. Né? E para isso você tem que se colocar, para isso você tem que se abrir, né? Com as suas práticas, com as suas ideias. E aí ocorre mudança de motivos que desencadeia ações docentes e tomada de consciência dos sentidos e dos significados das ações realizadas. Eu acho que na hora que você toma consciência do sentido e do significado daquelas ações, você está construindo um novo saber sobre aquela prática que você sentiu, sobre essa relação que você está estabelecendo. E aí, nessas interações que o homem se humaniza com os outros homens, né?
A tomada de consciência, ela é muito importante. Na hora que você está fazendo um curso de formação, se você toma consciência, o que aquilo está mudando em você, de como é, que momento foi que eu mudei, que momento foi que eu passei a olhar diferente, né? Eu mudei um paradigma. Isso é muito importante. Eu vou pôr um exemplo aí, que uma professora, na hora que ela percebeu que ela ficava assim, ela fazia assim, ela pulava. Isso foi agora, em setembro. Ela dava cada salto na sala, porque ela falava assim, meu Deus, eu fiz... Ela só fazia regra de 3, proporcionalidade. Quando ela descobriu o que era proporcionalidade, ela falou, meu Deus, eu precisei quantos anos? Eu vou ter que refazer tudo que meus alunos fizeram, que eu ensinei meus alunos a fazer tudo de novo. Então ela tomou consciência de que tanto do conhecimento científico como da prática dela, entendeu? Eu vejo assim, pode passar. E aí nós vamos ver essas experiências. Então vamos lá. A primeira experiência que eu tive foi esse problema. A primeira experiência que eu falo assim, do ano passado para cá, né? É certo, porque eu estou contando os últimos. Eu acho que eu estou ficando com a memória meio seletiva, pegando os últimos. E foi esse problema que a gente passou tanto na licenciatura de matemática, como num curso de formação de professores de primeiro ao quinto ano. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, gente, existe no site do Educimat, tem os produtos educacionais dessas pesquisas. Cada pesquisa dela gerou um livro ou um guia didático, onde ela é contada e essas atividades todas estão lá. Então, se vocês procurarem no site do Educimat, que é o nosso programa de mestrado, vocês vão ver tudo isso materializado lá, digamos assim. Então é assim, ela foi, eu também defasada nesse valor da escola, né? Mas porque foi em 2015. Ela tinha 1.480 para pagar a escola. E ela queria já pagar, adiantar uns meses para poder, né, ficar mais tranquila, né? Tinha um dinheirinho lá, então vou pagar logo uns meses a escola do meu filho. E a escola era 360. Então, determina o número de mensalidades que Gabriela conseguiu pagar e quanto lhe sobrou para a mensalidade seguinte, se sobrou alguma coisa. Agora vamos ver como é que os alunos resolveram. Passou isso para um aluno resolveu assim. 1.480 dividido por 360, corta lá, corta cá, deu 4 em 4 de reais. Ela pagou 4 mensalidades, sobrou 4 reais. Aí o outro aluno pegou a fração aqui e foi simplificando. Ficou por 2, né? Foi por 10, por 2, por 2. Aí deu 4 mensalidades e sobrou 1 no resto. Consegui pagar 4 mensalidades. Não. Conseguiu pagar 4 mensalidades e sobrou R$1. Aí a pergunta que a gente fazia falou, quem acertou? Quais alunos fizeram certo? Por que vocês não me respondem? Alguém quer falar? Hein? Carol, eu estou roubando o problema de matéria sua. Você pode botar a apresentação. Eu digo uma coisa, que a Fabiana deve ter ouvido eu falar isso. Depois que eu ponho na mesa, não é mais isso. Essas soluções são de alunos ou foram soluções elaboradas para os alunos? Essas soluções são soluções de alunos de uma outra pesquisa que a gente pegou e trabalhou com. Mas são alunos? Quem são alunos? Alunos de idade? Alunos de quinto ano, sexto ano. São propostas reais. Mas não fomos nós que fizemos com os alunos. Nós pegamos experiências com os alunos. Não é difícil. Os alunos da licenciatura erraram. Uma grande parte. Eu concordo, estou dizendo que a estratégia, um aluno do sexto ano buscar essa estratégia não é difícil. Essa aqui? Eu tenho um aluno de sexto ano, de quinto ano, sexto ano. Minha dúvida. Pode ser que eu tenha me enganado. Mas ele está fazendo frações equivalentes. Dependendo do que ele esteja estudando, é possível. Depende do que a professora estava trabalhando. Depende do que ele estava trabalhando. Se ele está trabalhando com frações equivalentes, ele fala, eu vou simplificar as frações, né?
coisa assim. A gente apresentou essas duas Mas uma coisa é soluções. associar a fração à divisão. Isso aí é o mais difícil. É o mais difícil. Agora, dependendo do que a professora está trabalhando, ou da dica que ela deu, é possível. Isso aí, realmente, agora me fugiu da memória. Não, eu da onde estou foi. curiosa. Não tem Mas nada a foi. ver com a poupança, investir dinheiro que está poupando, não tem nada disso não, né? Eu já pensei logo nisso. Você vai ajudar por mês, já é casa. Não, é só para resolver isso, meu assim. E aí, alguns alunos, tanto da licenciatura como os professores de primeiro ao quinto ano, responderam que o primeiro estava certo, o segundo estava errado, coisas desse tipo. Isso está lá na pesquisa, vocês podem ver na pesquisa. Isso aconteceu nos alunos do primeiro período de licenciatura. E aconteceu com professores de primeiro ao quinto ano. E aí a gente vê o seguinte, porque na realidade os dois estão errados, né? Porque, quer dizer, a resposta está errada, a simplificação não. O processo de fazer não, mas por que? Aonde se dá o erro aí? Essa que é a questão, eu acho. Para se discutir no resto. Por quê? Né? É por causa do processo que eles escolheram, né? Para fazer. Assim, ali ele erra ao invés de colocar a sobra de 40, porque ele dividiu por 10 os dois valores. Então, mas qual é o conhecimento científico que está por trás disso? Assim, É que toda essa simplificação divisora de dividendo, você altera o resto do mesmo jeito. sim. Por causa do algoritmo de Euclides, né? Que dividendo agora que dados. Vamos lá, podemos passar. E aí um dos grupos da licenciatura, fez certo. Porque nós deixamos eles fazerem e recolhemos. E depois que a gente fez a discussão, para não ter essa interferência aqui. Se uma pessoa que é errada que o outro fala, você está assim. Não, cada um fala, ninguém fala nada, a gente recolheu e depois a gente. E eles escreveram quem estava certo e quem estava errado. E um grupo justificou assim. Esse grupo justificou, né? Que o dividendo é o quociente da divisão mais o resto. E quando você divide o divisor e o dividendo, tem uma soma aqui, para que a igualdade ocorra, tem que dividir o resto também. Então o resto foi dividido por 10 no primeiro e por 40 no segundo. Por isso que deu aquele outro resto. Na realidade a resposta é 40, né? Aí pode passar. Mas isso quando a gente trabalha com professor de primeiro ao quinto, por exemplo, foi muito interessante. Eles falam, nossa, a gente nunca pensou nisso. A gente pensa em dar o algoritmo, em fazer o algoritmo. Eles querem ensinar o algoritmo. Agora, as coisas que, por exemplo, cancelar e cortar aqui e cortar ali, o que isso pode acarretar de erro, né? De conhecimento errado, de produzir erros mais tarde. E aí a gente foi trabalhar com eles e depois a gente fez o algoritmo de Euclides, contando a história de Euclides. Aí uma delas chegou na outra aula, né? Outro encontro com a gente, falou, nossa, eu sonhei com Euclides a noite inteira. Ela achou tão bacana, né? O professor viveu 300 anos de Cristo. E aí elas nunca tinham ouvido falar, porque essas coisas não são trabalhadas com professores que vão ensinar de primeiro ao quinto. E é isso que precisa, senão ele não sabe articular. E aí a gente fez, né, esse, e chegamos até fazer a enunciado do algoritmo de Euclides, dá 2 números, sempre existem outros 2, né? Existe somente um, que ele é. Que isso também serve para uma outra pesquisa que a gente fez sobre divisibilidade. Quando fez a divisão por zero, zero dividido por qualquer número, dá zero. Né? Não, zero dividido, como é que era? Zero dividido por, não, zero dividido por zero. Zero dividido por zero, dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá qualquer coisa. A professora falou, dá qualquer coisa. Porque aí o aluno falou, mas como assim pode dar qualquer coisa? Ela falou, porque a tabuada nós assistimos essa aula, a tabuada do zero é diferente. Mas por que ela fazia essa confusão? Porque na universidade, quando você ensina divisibilidade, você ensina pela multiplicação. A divide B se existe, né, um C que é B vezes C é A. Ou B divide A, se existe um C em B vezes C é A. Pela multiplicação. Agora, como é que é na escola a divisibilidade? Quanto é que uma coisa divide outra?
Vocês sabem? Quando o resto é zero. É diferente pela divisão. E aí, pela divisão, então, o que acontece? O zero, ele é múltiplo dele. Ele não é divisor. E aí a professora do sexto ano, no sexto ano na discontinuidade, ela não soube responder a pergunta do aluno. Zero divide zero? Ela falou, divide, dá qualquer coisa. Se ela pegasse o algoritmo de Euclides, ela mostrava que não, porque é somente um, então tem vários É justamente por isso que não existe divisão por zero, que você quebra a unicidade do quociente. Você vai com o teorema deste funcionar. Aí não, porque a tabuada do zero é diferente. Eu escrevi até um artigo sobre isso. Vamos lá. Então, essas coisas parecem coisas bobas, mas se a gente não está atento, a gente pode gerar conhecimentos muito errados, né? Porque aí uma aluna falou assim, então quer dizer assim, aquele lá quis, eu falando assim, como se Deus, né? Aquele lá, quis, eu ponho um, eu ponho dois, então tu vale qualquer coisa. Como? Se eu não divido nada por nada, isso vai dar 5, vai dar 10. Como assim? Aí a menina questionava, mas a professora não notava. Mas por quê? Ela estava com o produto. No produto, sim. Ele é múltiplo, né? Porque ele é múltiplo, é verdade. Zero é múltiplo de zero, porque existe um cara que é multiplicado por zero é zero. Ele é múltiplo, mas ele não é divisor. Então, essa discussão, como na licenciatura ela não fez essa discussão, na hora que o aluno perguntou lá no sexto ano, ela não soube trabalhar. E era uma excelente professora, diga-se de passagem. Foi minha aluna no mestrado, uma excelente professora. Não era, o problema dela não é porque ela não sabia, é porque ela nunca tinha feito essa articulação. Né? Para ver como é importante a gente fazer. E ela não proporcionou, porque. Sabe uma coisa que o professor, como licenciando, não, isso que eu falei. Isso não é uma coisa que a gente aprende sozinho, de repente, né? É igual assim, dá um insight, falar, agora não é isso. Se você não trabalhou esse tipo de coisa, de articular, de pensar, você não vai pensar nisso. Mas na hora que o aluno pergunta lá, você não vai ligar. Como é que é um saber científico, como é que é o escolar? Se você nunca trabalhou essas coisas, você na hora... Mas o próprio formador dessas professoras, eu dou aula de pedagogia, ele só vai transpor essa matemática científica ele só vai fazer essas pontes se ele tiver literatura que o apoie. Eu só levo essas ideias para a licenciatura por culpa da Letícia, do Vitor e da Cidade que escreveram os livros. Números inteiros, números naturais, estou esperando os outros. Eu escrevi fração de propósito. Estou esperando, aguardando, né? Não sai nunca. Eu escrevi uma agora com o meu aluno sobre equação de Ofantina. E a gente discute essas coisas, mas não sai. Precisa de literatura para... Precisa ter essa literatura para o ensino, porque senão isso nunca vai acontecer. Senão é o que a gente está produzindo. A gente nunca ensina, o aluno nunca aprende, a gente nunca ensina. A gente vê, eu acho que esses mestrados profissionais estão propiciando isso também. Claro que o HB e qualquer... Isso é um avanço da pesquisa. É um avanço da pesquisa. Reconhecer então, esse saber, é um avanço da pesquisa. É o que a gente falou lá. É o saber da pesquisa e o saber da prática. Se eles não se relacionam, fica difícil. E aí, a gente está começando a produzir algumas coisas, né? Fiz um livro sobre a minha aluna de divisão, na formação inicial, a divisão na formação continuada, agora fizemos a equação de Ofantina, a gente está fazendo. Vamos lá, a gente está contribuindo. Né? Então, o livro é o produto educacional. Sai. Inclusive está de graça, não sai? Tudo de graça. Eu não vendo deles, porque é feita pesquisa lá do livro. Então, isso aí pode ficar assim, Terezinha. Por que acontece isso? Aí eu trago a bola, né? Que na formação inicial, consideram, às vezes até na formação continuada, que os conteúdos escolares do ensino do primeiro ao quinto ano, são muito simples, né? Que os alunos de licenciatura já sabem, todo mundo sabe dividir, todo mundo sabe chamar fração. Agora, o conhecimento especializado, disso que a Bol fala,
Nós não temos como a gente chega na licenciatura. Então a gente precisa discutir sim. Então, eles precisam ser arrependidos sim. As disciplinas universitárias não são suficientes para dar conta dessa articulação. Quer dizer, ela pode, não são suficientes assim, se ela não traz esses conhecimentos básicos, né? Esses conceitos básicos da matemática, você vamos lá, vamos passar. Uma professora falou assim, no curso de proporcionalidade que ele está dando agora. Olha, semana passada eu comecei a trabalhar com uma turma do 3º ano, então eu me senti desestabilizada. Porque normalmente a turma do 4º ano já tem algumas coisas bem mais claras. Não sei que coisas que o 4º ano tem mais claras, mas ela falou. Então o 3º ano não tem. Porque o 3º ano, por exemplo, eles vão começar a divisão mesmo. Então, é uma turma que eu não conhecia, já é o 3º trimestre, ela entrou no 3º semestre. Eu fiquei pensando também nas coisas que a gente viu aqui, e eu vi essa questão de parar e deixar eles construir. Porque ela dava tudo pronto, né? E lançar o problema. A gente ficou meio abalado mesmo. Porque ela saiu do curso meio abalada e falou assim, não, estou fazendo tudo errado. Aí eu costumo falar quando eu dou curso que não tem nenhum dos pecados que eu não tenho cometido. Eu não me suicidei quando ninguém precisa se suicidar. Porque a gente fica meio desestabilizado, né? Eu estou fazendo tudo errado, né? Mas isso é bom. Isso é bom na hora que a gente se desestabiliza um pouco. Pode passar. E essa professora, ao substituir a outra, eu fiz um desenho. Eu sou horrível, gente, para fazer desenho. Ela foi antes conhecer a sala. E no 3º ano, para ver como é que a professora trabalhava, conheceu um pouquinho a turma. Chegou lá, a professora passou esse problema. Eu tenho 6 laranjas, ela ia começar a divisão. Aí colocou lá no quadro. É uma escola pública, eu tenho 6 laranjas para repartir com alguns dos meus alunos, de forma que cada um ganhe 2 laranjas. Quantos alunos receberão as laranjas? E aí ela passou o problema e falou, Letícia vem aqui, Lília vem aqui. Pôs os 2 aqui e falou, uma para você, uma laranja, outra para você. Uma para você, outra para você, outra para você, outra para você. Aí uma ficou com 3, outra com 3. Aí um aluno falou, mas não eram 2? E aí a professora, vamos ver o que ela falou. Então é o seguinte, ela dá um problema com uma ideia, resolve com outra ideia e o aluno questiona, né? Tudo bem? Posso passar? Agora, qual foi a reação da professora? Ah, você disse que ia voltar ao problema? Não, eu vou voltar nele, né? Qual foi a reação do professor? Os alunos ficaram assim meio desestabilizados, falaram, professora, não eram 2 laranjas que cada um recebeu e cada um recebeu 3? 2 pessoas recebendo 3? Eu dei uma palestra no passado em Brasília para alunos da licenciatura e eu coloquei esse problema lá e discuti. Eu falei, o que vocês acham que foi a reação da professora? Aí um aluno falou isso para mim, eu acho que ela fez de propósito. Que agora ela fala assim, né? Treinou é 2, então eu pego um daqui e chamo o outro pessoa. E pega outra pessoa. Aí eu falei assim, seria bom até se isso tivesse acontecido. Sabe o que ela falou? Vamos fazer o seguinte, a aula que vem a gente discute isso. Que ela viu que ela não sabia responder. Mais honesto. A aula que vem a gente discute isso, foi mais honesto. E aí ela fez isso. Aí qual é o conhecimento que está por trás dessa ideia? Na realidade a divisão tem 2 ideias, tem que repartir e dividir, ou cota, né? E aí pode passar. Na realidade, qual é a ideia que tinha naquele problema? Cota, né? Cada um vai receber 2. E ela resolveu como se fosse repartir. Repartiu aqui, 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 aqui e ali. Então ela não tinha consciência quais eram as ideias da divisão. Ela dava divisão, dava o algoritmo da divisão, mas que ideias que estão por trás do conceito de dividir, ela não tinha. Isso nunca foi trabalhado com ela. Né? Ela tinha praticamente um. Ela só tinha o problema de divisão para ela é repartir. Né? Então, seja que for, é repartir. Então, a divisão tem a ideia de repartir com medida. Acho que é isso. Não roubar não, é socializar. É uma escolha audaciosa. Eu posso passar a lista de problemas que a gente trabalhou nesse curso. Eu quero muito. É uma escolha audaciosa você começar a abordagem de divisão com alunos do 3º, 4º ano. Isso, com ideia de cota de medida. Para começar, esse é o saber da prática.
Se ela tivesse o saber da prática, se ela fizesse uma reflexão sobre a prática, ela saberia, porque a prática do saber, esse é o saber da prática. Você saberia que você não começa a divisão, isso é dados de pesquisa, com a ideia de medida e copo. Você começa com repartir, que é mais natural. Né? Então, esse saber da prática ela não tinha. Né? Aí a prática do saber também ficou toda embolada, porque aí as duas coisas. Porque prática e saber da prática são duas coisas diferentes. Mas você pode mediar o conhecimento científico escolar por ou saber da prática ou a prática do saber, pelas duas coisas. Tem que ler Charlot para fazer. Então, o conhecimento matemático, ele emerge também da experiência. Por que eu trouxe isso? Porque essa professora, na experiência dela, nós estávamos trabalhando com proporcionalidade. A gente não estava falando de divisão no curso. Aí ela falou assim, posso falar uma coisa? Posso trazer? Aí ela trouxe, quer dizer, vamos saber que emergiu ali. Aí a gente trabalhou, né? Aí a gente trabalhou e o conhecimento matemático emerge da experiência da prática dos professores. Esse conhecimento pode nunca ser considerado um aspecto explícito da formação e mesmo ser reconhecido como parte do seu corpo disciplinar. Quer dizer, a experiência que o professor traz à prática, né, essa professora, ao assistir essa aula, ela viu que tinha coisa errada, ela levou para a gente para discutir, também é uma experiência da prática. Emergiu ali. E se a gente não considerasse isso, seria uma falha na nossa formação. Né? Porque ele é um saber. E se ela quer discutir, tem mais ideias na divisão. Né? Então, se for discutir, eu acho que tem a ver com isso aí. Pode passar. Outra coisa que nessa pesquisa sobre divisão, nesse livro de divisão, tem uma coisa que todos os alunos da licenciatura não sabiam explicar. Claro que eles sabiam fazer isso. E os professores da formação coordenadora do quinto ano não sabiam explicar porque o aluno, às vezes, ao dividir 5.020 por 5, ele abaixa aquele zero, não põe zero no quociente. Por que ele não põe zero? Porque quantas vezes, ao dividir um número, que tem que ter um zero no quociente lá no meio, entre a unidade e a centena, o aluno não coloca. É para dar 105, dá 15. E aí a gente foi ver que assim, essa expressão não dá para dividir, ela é nefasta, ela é muito ruim. Porque dá para dividir. O zero é número. Coitado do zero, ele é muito marginalizado. Ele é número. Quando eu faço uma centena dividido por 4, não dá para dividir? Dá. Cada um vai receber 0 centena. E aí, né, quando eu, 0 centena, tá. E aí eu abaixo o 1 que estava lá, esse 1 aqui, quer dizer, dá 0 vezes 4, dá 0 e sobra 1. Eu coloquei os restos colorido, porque eu acho que tem que mostrar para o aluno o que era o resto que ficou. O resto foi 1. Uma dezena. E agora eu abaixo o 12. Aí eu tenho 12 dezenas. Agora eu... Quer dizer, essa centena aqui, ela se tornou 10 dezenas, né? Eu fiquei com 12 dezenas. Aí as 12 dezenas vão dar 3, tá? E aí vai sobrar o 0 reto, 0 de resto. E aí eu abaixo 1. Muitos alunos fazem isso, não faz? 1 não dá para dividir, para. 1 não dá para dividir, dá 0 no quociente e vai sobrar 1. Então, o fato de dizer não dá para dividir gera erros conceituais. E o que está por trás disso? Pode passar. O que está por trás? Benhot e Toledo falam, que o zero seja tratado como número, né? Não vamos marginalizar o zero, né? Isso já é trabalhar com material dourado, com os materiais para poder ver isso. Passa para mim. E aí, na realidade, quando a gente faz a perspectiva do saber da matemática para o ensino, eu tinha colocado o Geraldo aqui, isso aí foi o Geraldo que falou sobre isso. Da matemática para o ensino, o mais relevante é o reconhecimento de que aspectos de cada algoritmo pode fazer emergir estruturas que são importantes para a aprendizagem. Então, quando você divide e coloca os restos lá certinho, coloca os zeros que tem que ter no quociente,
você está trabalhando com a estrutura. Ela é mais longa, ela é mais, né? Ela pode ser a ótima, considerada ótima, mas é que vai dar uma matemática por cima. Que vai realmente mostrar para o aluno qual é o papel do resto, qual é o papel do quociente, qual é o papel do zero. E a gente quer fazer rápido. Acho que o aluno que é bom em multiplicação e divisão é aquele que sabe fazer o algoritmo rápido, não é isso? E nem sempre, não é isso. É o que sabe explicar as coisas e fazer direito. Então, essa questão não dá para dividir, eu acho... Ah, agora apareceu. A Letícia também está aí. Fala de vocês. Então, está lá naquele livro que você me deu. Então, pode passar. E aí, então, a outra coisa foi nesse curso de proporcionalidade. Quanto tempo eu tenho? Quando hein? São 6 Nossa. 3 pizzas. Quantas pizzas? 3 pizzas, a minha família come 8 pessoas. Quantas pizzas são necessárias para 40 pessoas? Vamos fazer só de 40, né? E aí, uma professora, eu queria esse aí, então vou fazer só esse para encerrar. Eu trouxe outros, mas vou fazer só esse. A professora Alexia, esses nomes são partidos, viu, gente? Ela falou assim, foi lá no quadro e falou, eu resolvo por regra de 3. 3 está para x, como 8 dá para 40. E aí eu multiplico em x, dá 8x igual a 120, então x é igual a 15. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Por que você multiplicou em x e deu? Ela falou, foi essa que fez assim, meu Deus. Porque aí ela falou assim, eu não sei, eu aprendi que multiplicou em x, dá certo. Aí eu multipliquei, pode passar. E aí teve um diálogo e ela falou assim, eu fiz pela regra de 3, alguém falou, o André falou, que acha mais fácil a regra de 3. Por que é mais fácil? Ela falou, porque a regra de 3 sempre me salva. É algo que já me familiarizo, desse modo eu sempre tento encaixá-la para resolver as coisas. Aí a pesquisadora perguntou, né, qual o significado que você dá para a regra de 3? O que significa cruzar, né, 8x igual a 120? Eu não consigo dar significado aos números representados, porque essas grandezas se cruzam. Na hora que as grandezas cruzou no número de pizzas, no número de pessoas, o que é 3 pizzas com 40 pessoas multiplicadas? Não sei, vai dar o quê? Aí ela falou assim, olhou pra mim e falou, dá o que? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que dá pessoa com pizza, eu não sei. Aí ela falou, aí ela falou, ai meu Deus. Aí a Flávia falou, 8x, eu multiplico 8 pessoas com x pizza, o que dá isso? Aí uma aluna perguntou, né? E ela olhou pra mim, pode passar. E aí ela falou, para mim sim, que dá certo, porque... Mas para criança, com base na minha turma de 4 anos, por eu ter mais facilidade com a regra de 3, eu consegui transmitir essa facilidade para eles. Porque como eu tenho facilidade de ir lá e cruzar, eu consegui no 4º ano fazer isso. Então ela está contando a prática dela, né? E aí, mas foi muito bom esse viado. E aí ela fala assim, mas facilidade de quê? Ela falou de fazer cálculo. Ele faz cálculo rápido, só não sabe o que está fazendo, mas é uma coisa boa, né? Sabe fazer cálculo rápido. E aí foi quando a gente discutiu, né? A Flávia falou, é como a minha memória matemática de ginásio do ensino médio, a outra menina falou. Tudo que eu não conseguia resolver, eu tentava encaixar a regra de 3. É assim que as pessoas fazem, né? E virou tipo uma obsessão. Aí, ao invés de entender o passo a passo, eu já ia com esse algoritmo e só me dei mal que eu não conseguia dominar essa técnica. Não sabia o que era. Eu fiquei desesperada quando vejo esse tipo de problema. Vejo que eu acabo enxergando uma proporcionalidade onde não existe um desespero de resolver. Então, tudo é regra de 3. Né? E isso eu já vi várias pessoas, né? Tudo faz regra de 3. E pode passar. E aí teve uma aluna que falou, eu fiz diferente, o outro grupo, foi em grupo, né? E aí esse grupo foi e fez 8 para 40, 3 para x, se 8 para 40 eu multipliquei por 5, para ser proporcional eu dou. Né? A proporcionalidade ela tem uma condição, né? Então eu multipliquei por 5, aí deu 15 pizzas. Aí a outra falou, aí ela falou, mas nós fizemos de outro jeito também. Se 3 são 8, 6 são 16. 9 são 24 pessoas vão comer. Com 12 pizzas, 32. Com 15 são 40. Então, eu somei de 3 em 3, eu somei de 8 em 8. Aí, mas o que na realidade você fez? Pode passar. E aí elas perceberam, aí
irmãos falaram, eu fiz, eu multipliquei por 5 e aqui eu multipliquei. Aqui eu multipliquei por 2. Aí nós trabalhamos, colocamos em um horizontal, fica mais fácil, para mostrar a covariância e a variância. Aí a gente entrou com um saber mais científico, mostrando que existia uma covariância e uma variância. E aí nessa hora que ela falou, ai meu Deus, agora que eu percebi, foi aí que ela percebeu o que era proporcionalidade. Né? Aí a gente voltou lá na regra de 3, depois, a gente voltou e explicou o que era esse multiplicar por x. Pode passar. Na realidade, você está trabalhando com a fração equivalente. E na fração equivalente, são números, você está trabalhando com números, né? Aí não são mais grandeza, você está trabalhando com números, não são mais grandeza. Isso, 2 números equivalentes, frações equivalentes, e aí você chega. Então não é mais a grandeza pizza, nem a grandeza pessoa. Né? Mas a gente fez questão de deixar elas irem percebendo, foi uma discussão muito bacana. Pode passar? E aí tem várias falas dela, que eu estava na estaca 0, e eu voltei, né? Eu iniciei essa formação porque meu conceito era totalmente diferente, minha concepção de ensinar a aprender era diferente, e elas vão mudando, pode passar. E a insegurança, né? Tinha insegurança de deixar o aluno resolver por conta dele, que ele podia pôr o caminho que não era dela, e a zona de conforto, né? Então isso. Agora eu quando estou conseguindo ver, será que eu volto? Será que eu continuo? Agora não, já estou começando a respirar, deixar que eles resolvam. Começou com o curso a ter isso. Né? E aí, pode passar. Aí ela falou outra coisa, aí a outra pessoa fala isso com ela, pode passar. Fala assim, olha a Ceci, que a Ceci que é uma pessoa de 2º ano, que tem muita dificuldade. Aí ela falou assim, eu acho que a gente está conseguindo fazer porque nós estamos discutindo no coletivo. E aí eu falei, opa, eu falei, olha, tem isso aí, olha, chave aí. Estão discutindo no coletivo. A diferença nesse curso é que a gente está aprendendo a ideia de multiplicação, o conceito de multiplicação, da divisão, igual você falou, a gente, não é a gente vendo no livro de dados, mas aqui realmente a gente está aprendendo a essência, por isso que está fazendo a diferença. O que você está querendo conversar? Eu quero, claro, ele está me dando as respostas. O dele surgiu na minha vida, porque eu estava com Dival, que fala das representações, eu comecei a representação semiótica, e ela começou a não me dar resposta mais, eu falei, eu preciso buscar uma coisa. Aí foi quando eu conversei com você, não sei aonde, e eu falei, passa um texto para mim. Aí ele passou, e eu tenho uma coisa assim, que eu acho que é positiva na minha personalidade, eu sou muito corajosa. Eu na mesma hora peguei um aluno meu e falei, você topa, então vamos estudar junto. E ele vai defender agora sexta-feira e o Vitor vai ver lá se tem bobagem ou não tem. Mas eu falei, vamos pôr a cara a tapa. Eu não aprendi a teoria da direita, mas nós já fizemos uma pesquisa. Foi sobre equação conjuntiva. Né? E eu acho que é assim mesmo, é assim que a gente aprende. Bem errado a gente consegue. Mas eu acho que, né, estou pegando, né? Eu acho que essa fala sua, não sei se você lembra. Minha não, da professora da Nina, né? Se você trouxe a Nina esse depoimento da Nina, lembra bem aquela ideia que vem de trás, que é típica, que caracteriza o conceito, que é o professor colocar o seu conhecimento para jogo no coletivo e voltar com ele refeito. E sem parar de trabalhar, que é, né? Que é subtract, que é a ideia de você reformar sem parar de usar. E é isso aí, esse depoimento, exatamente. E aquela da proporcionalidade que ela fazia com regra de 3, aí ela descobriu que era o conceito e falou, vou refazer tudo na minha turma, ela também fez esse Quando ele conceito. fala estamos fazendo coletivamente, é que ele levou o conhecimento, compartilhou e compôs outro. E sem parar de trabalhar, porque ele está aprendendo exatamente o que ele ensina ali. Então, essa é a essência do... Eu acho que a ideia mais bonita do concept study, eu acho que se eu tivesse que me destacar, me chamar mais atenção, seria essa. E a gente vê também que elas, além de elas fazerem problemas com a gente, elas produziram problemas, elaboraram problemas e aplicaram. Na terça-feira passada que eu estava lá, elas trouxeram o resultado dessa aplicação. E foi riquíssimo. Mas como a gente não teve tempo de escrever, de nada, eu não pude trazer. Né? Ainda não olhamos para esse material. Ele está lá gravado e foi muito bom. Quer dizer, elas tiveram uma fase de que elas
tiveram esse questionamento, a gente levantou uma questão problematizadora, que é essencial para isso, a proporcionalidade da qualificação, proporcionalidade, elas fizeram um monte de dizer. Depois, passou uns dias, a gente voltou com ele, colocou lá, elas refizeram, fizeram problemas, e elaboraram o problema e aplicaram. Quer dizer, eu acho que foi um curso que está sendo bem complexo. Quer dizer, a gente vai aprendendo, né? Um dia a gente aprende a fazer melhorzinho. Então, vamos lá. E aí, só para terminar, isso aí é porque ela leva para a escola e a colega dela fala assim, que bom que você está aprendendo lá e trazendo para cá, porque uma colega fica em dúvida numa coisa, pode passar. E a escola, aí eu trouxe o Rubem Alves, eu gosto muito de Rubem Alves, mas eu não tive muito tempo para procurar. As escolas deveriam se dedicar menos ao ensino das respostas certas e mais ao ensino dos perguntas inteligentes. E nós também, né, no de formação. Não é isso? O Rubens Alves falou uma coisa que foi assim, para mim foi muito bom, que me fez ter essa coragem de testar as coisas. Ele fala o seguinte, está na hora de ensinar o que não se sabe. O que não se sabe. Quer dizer, se a gente vai esperar saber tudo, para começar, a gente nunca começa. A gente nunca sabe tudo. Então, um jogo, eu não sei muito bem não, eu vou levar lá para os alunos, né? Eu lembro de uma professora com Tangrando que não queria colocar, porque eu não sei, ainda diria, coloca lá para os alunos, vamos ver o que dá. E ali a gente vai construindo uma prática sobre aquele jogo, né? Agora, esperar saber tudo não dá. E a gente tem que aprender a fazer mais perguntas, né? Pode passar. Isso aí não, você vai passar rapidinho, que é outro problema de proporcionalidade, que dá uma solução legal, mas um dia eu mostro para você. Que aí a gente vai... a gente vai falar a covariação, a variância. Existe proporcionalidade direta, quer dizer, outras perguntas, né? Aí a gente tem um problema com proporcionalidade indireta e ela só consegue resolver pela regra de 3. E inverte lá e multiplica e não sabe por quê. E aí a gente vai e faz toda uma discussão severa. Então, voltou, não, volta duas. Então, formar professores, gente, né? Vamos fechar agora as ideias. É fazer com que construam mediações entre práticas e saberes. Por meio das práticas do saber e saberes da prática. Precisamos, então, como formadores de professores, ser capazes de gerir essa tensão. Nós também temos que aprender, como formadores, a fazer isso, porque nós também estamos no mesmo barco, né? O que está em jogo na formação é, portanto, a constituição de uma identidade profissional, né? A formação de uma cultura profissional, que estrutura sua maneira de ler as coisas, as pessoas e os acontecimentos. Se você olhar diferente para as coisas, você consegue criar uma identidade, né, para ser professor. Mais um. Então, a formação do professor deve dotar de uma identidade que permita que se veja como profissional com saberes, direitos. Essas palavras são minhas, viu, gente? Escrevi hoje à tarde, assim, rapidinho, se tiver alguma coisa errada, eu pensei. A formação do professor deve dotar de uma identidade que permita que se veja como profissional com saberes, direitos e deveres, o que o ajuda a se posicionar frente às diversidades, que lhe permita ter práticas democráticas, inclusivas, que incorporem a diversidade, que sejam emancipadores segundo o Freire, né? E para a gente poder realmente saber se posicionar nesse mundo que está aí, nesse tempo que está aí, e formar alunos mais conscientes, mais pensantes, né? Então, só mais um que eu falei aqui. Vamos formar comunidades. Tá bom? Oi? As perguntas foram feitas ao longo. Sim, Vai ter algum ao longo. Se tiver mais alguma. Mais alguma pergunta? Não. Esse curso que você oferece é como? A gente abre o edital, deixa o professor depoimento. Tem umas condições para ser, né? Tem que ser escola pública, a gente faz as condições e ele abre o edital e ele se inscreve. É lá do CEFOI. A gente dá gratuitamente. Há anos que todo mundo dá 2%. E no primeiro semestre, esse centro, é do Instituto Federal, é onde eu trabalho. É Centro de Formação, chama-se CEFOI, é do IFES do Espírito Santo.
O Espírito Santo tem 21 livros mais do CEPOL. O CEPOL é um centro de formação, não é só de professores não, é centro de formação profissional, é centro de formação e EAD. Nós somos muito fortes em educação à distância no Brasil. O IFES não, o IFES. Dentro, quem coordena essas formações e dá consultoria é a EAD lá do nosso centro de formação. Esse meu é presencial. Mas, ele é presencial assim. É de 15 em 15 dias. Então nós temos uma sala do mudo. Então tem falas ali das professoras que fala, aquela Ceci, ela fala assim, por isso que eu estava assim muito devagar ao responder aquelas perguntas lá da sala do mudo, porque eu não estava ainda vendo as coisas. Agora, essa semana eu já consegui. E aí tem umas coisas muito bacanas nessa pesquisa, entendeu? E aí nós temos um mudo, nós temos sim 40 horas de mudo, acho que é 50 ou 40, 30 ou 40 presencial, e ainda temos umas horas que a gente considera, eu sei que não, 30, 40 e 10, né? São 80 horas o diploma que elas recebem, certificado. E tem 10 horas que elas aplicam na sala de aula, né? E 40 horas de mudo e 30 horas presenciais. Só que as presenciais eram 6 encontros de 5 horas. E elas estão pedindo mais. Então, ia acabar a semana que vem, nós vamos dar mais um em dezembro. E elas vamos fazer mais um? Então nós vamos fazer mais um, vão ser 7 em vez de 6. E elas falaram, e qual outro que vai ter? Eu falei, nós estamos lançando para o ano que vem o de grandezas e medidas. Aí elas falaram, nós queremos fazer. Essas pessoas de primeiro ao quinto. Sexta ou nona é outra história, viu? É outro departamento. Eles não têm muita motivação. Mas é porque foi encomendado com um grupo também. Eu acho que se a gente abrir assim, vai ser muito. Porque lá no IFES eles têm uma diferença do que é extensão e o que é ensino. Esse que eu abri é extensão, é ensino. Chama. Curso de ensino. É de ensino. Porque eu abro para quem quiser fazer com certas condições. E o extensão não, é encomenda de uma prefeitura, é encomenda de uma escola. Isso é extensão. O outro não é. O outro é curso de ensino. É um ensino. Extensão é só o que é encomendado. O que não é encomendado não é extensão. Só para complicar a vida da gente. Aí são 2 projetos diferentes que você faz. 2 certificações diferentes, é tudo diferente. E lá tudo, você só pode dar um curso se você fizer um projeto e passar pela Câmara. Tem todo um trâmite. Esse que é o ruim, fazer relatório, né? Se só dar um curso era bom, mas tem toda uma parte burocrática para cada curso dele. Por isso também não dá tanto, porque é muita burocracia para nós. Obrigada.